está se passando nos Estados Unidos agora, Fabiola. O Kennedy, queria falar um pouquinho sobre a questão da imprensa, né? Como é que os jornais estão trazendo hoje essa eleição, a imprensa americana? A gente sabe de uma tradição nos Estados Unidos, dos editoriais de jornais. Essa é uma reportagem também que está na nossa página do UOL, e é muito interessante ver como os candidatos, né, são apoiados por um ou outro jornal e aqueles que até ficam neutros, né? Segundo aqui até a nossa reportagem, a gente tem o New York Times declarando apoio à Kamala, a revista também The New Yorker, em editoriais. E a gente tem outros jornais que apoiaram, inclusive Donald Trump. Ele recebeu o apoio dos jornais de Las Vegas, e do New York Post e do Washington Times. Alguns jornais resolveram ficar neutros, como o Washington Post, né? E até foi curioso a fala de Donald Trump, o Wall Street Journal também. E Donald Trump disse que esses jornais que escolheram não apoiar um candidato presidencial mostram que Kamala Harris não é boa. É como ele entendeu, né? O Donald Trump sempre com essas tiradas. Como é que você vê aí a cobertura da imprensa americana, o que está dizendo hoje? E esses editoriais, eles têm peso na escolha do eleitor, Kennedy? Uma tradição da imprensa americana, sobretudo da imprensa americana de maior qualidade, né, mais profissional, é abrir o voto. Então, o New York Times ele tem uma tradição de fazer isso e ele fez um editorial e disse porque acha que o Trump não deve ser eleito e prega o voto na Câmara Harris. É uma ameaça à democracia. O Josias estava colocando bem. A gente viu o que deu no 6 de janeiro. A gente lembraria o que deu na Alemanha nos anos 30. É o mesmo discurso de demonizar um grupo específico como os imigrantes, demonizar os adversários, e há historiadores agora nos Estados Unidos que resistiam a chamar o Trump de fascista e agora o chamam. E foi um general, que foi chefe de gabinete dele, o John Kelly, que disse que ele tinha simpatia pelo Hitler, dizendo que Hitler fez coisas boas, que os generais do Hitler eram grandes generais, sem entender muito aquele contexto. A imprensa americana, esses jornais que declararam apoio ao Trump, são jornais mais conservadores, né? Os jornais mais equilibrados e mais progressistas ficaram com a Câmara. O Bezos ele segurou o apoio do Washington Post à Kamala Harris, preferiu ficar numa posição de neutralidade, porque há um risco, sim, de o Trump ser eleito. O Trump tem mais chance de ser eleito agora, em 2024, do que tinha em 2020, quando ele estava sentado na cadeira de presidente. Eu acompanhei aquela eleição aqui, e a escolha do Biden, um candidato bem forte, naquele momento para enfrentar o Trump, o desgaste da pandemia. A Câmara já assume uma candidatura na reta final da eleição e sofre toda sorte de preconceitos de setores mais conservadores. Então, esse apoio da imprensa, ele tem algum peso. Agora, o New York Times declarar voto no Trump não vai mover grandes eleitores lá em Nova York. O estado lá já é democrata. Ó. Nova York, para a gente ter uma ideia, Fabíola, tem 28 delegados no colégio eleitoral. É um estado que se chama aqui Estado Azul, estado que vota democrata. Texas, por exemplo, tem 40 votos no colégio eleitoral. É estado vermelho. Lá o Trump ganha. Eles nem estão fazendo campanha nesses estados, eles estão fazendo campanha nos chamados estados pêndulo, que são 7, os chamados swing states. Ontem o Trump teve na Carolina do Norte, teve na Pensilvânia, foi também para o Wisconsin, Michigan, a Kamala Harris esteve na Carolina do Norte e na Pensilvânia. Então a eleição, que tem esse impacto planetário todo, como o Josias estava lembrando, ela vai ser definida por uma quantidade pequena de eleitores em alguns estados estratégicos, porque eles têm aqui esse sistema eleitoral sobre o qual a gente pode falar. As pesquisas nacionais, se você pegar um agregador de pesquisas que tem boa credibilidade, como o 538, a Kamala Harris está com 48% no voto nacional, o Trump 46,8%, ou seja, é um empate técnico. Isso não significa, porém, que a vitória no colégio eleitoral possa se dar por uma margem pequena. Pode se dar por uma margem grande, porque quando você ganha um estado, você leva todos os delegados daquele estado. Dos 50 estados americanos, só 2 têm uma regra de divisão proporcional, mesmo assim não é total em relação aos votos. Então por que se fala tanto da Pensilvânia? Porque lá são 19 votos no colégio eleitoral. Se o Trump ganhar por um voto, ele leva os 19 delegados para o colégio eleitoral. A Câmara também. E se a gente pegar o mapa de 2016 e 2020, é muito curioso. Por exemplo, a Pensilvânia, o Trump ganhou da Hillary Clinton em 16, mas perdeu para o Biden em 2020. O Wisconsin ganhou o Trump em 2016 da Hillary, perdeu para o Biden em 2020. E o Michigan, o Trump ganhou em 2016 e perdeu para o Biden em 2020. A Kamala Harris investiu muito nesses 3 estados
na reta final. Porque se ela conseguir esses 3 estados, e mesmo assim o Trump levar todos os outros swing states, numa projeção do 538, seriam 270 contra 268 votos, que são 538, tem que ter 270. É improvável que esse cenário aconteça, mas ele é possível. É mais provável que, no frigir dos ovos, ao ter as vitórias nos estados pêndulo, algum candidato consiga ter uma diferença maior. Isso não significa, por exemplo, nós lembramos aqui, o Trump perdeu no voto popular para Hillary Clinton em 2016, mas fez maioria no colégio eleitoral. Porque quando você leva um estado inteiro, né, entrou 19 votos da Pensilvânia para o Trump, são 19 votos que ela não vai ter no colégio eleitoral, um tira do outro imediatamente. Então, por isso é que está muito tenso. Não dá pelas pesquisas para cravar quem vai ganhar nesses swing states. Eles estão muito apertados. O Trump teve uma reação nas últimas 2 semanas, ele começou a melhorar, mas nos últimos 3, 4 dias houve uma reação também, uma recuperação da Kamala Harris. Muito porque o Trump insistiu nesse discurso de ódio, discurso sombrio, discurso atacando as pessoas. Isso assusta um eleitor mais moderado, que pode ser o fator decisivo, né? Pode ser ter peso decisivo na eleição, Fabiola. Eu estava até vendo aqui, as notícias também estão sendo divulgadas do Brasil, essa situação dos jornais declararem ou não apoio, ou não declararem apoio nenhum, teve algum impacto. Por exemplo, o Washington Post perdeu mais de 200 mil assinantes. É muita gente, hein? 200 mil assinaturas foram perdidas porque não declarou apoio a Kamala Harris, como muitos desses assinantes do Washington Post esperavam que o jornal fizesse. Curiosa essa repercussão, né, Kennedy? Você falou que é uma tradição da imprensa americana, e aí a reação dos eleitores americanos e dos assinantes americanos cobrando da imprensa esse posicionamento para o futuro, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Fabíola, Washington é uma bolha democrata. Então tem muito mais eleitor democrata aqui em Washington do que eleitor trumpista. E o Washington Post é um jornal da capital dos Estados Unidos. Então há uma certa decepção do eleitorado tradicional do Washington Post com essa posição de neutralidade. É por isso que aconteceu. Eu visitei uma sessão eleitoral que estava aberta no domingo, não encontrava eleitor do Trump. Você só encontra eleitor da Kamala Harris. É raro encontrar aqui em Washington. Até a demonização que o Trump faz na campanha eleitoral é em relação ao Washington, acabar com aquele esquema corrupto que existe em Washington, os funcionários públicos, o Estado profundo, o Deep State, né? E aí ele estimula esse discurso desses homens livres, desses milicianos que não querem responder aos funcionários públicos. Tem toda uma mobilização do FBI, das autoridades eleitorais nos estados, Fabiola. Muitas das autoridades que contam os votos são republicanas, estão sendo ameaçados por eleitores do Trump. Então, aqui em Washington, houve essa decepção e essa perda de eleitores lá no Washington Post, porque aqui é uma bolha democrata. Aqui os democratas sempre vencem, tem um eleitorado negro muito forte, de funcionários públicos também. Então, é por isso que teve esse movimento, que é um pouco decepcionante com a história do Washington Post, né? O Washington Post é um grande jornal dos Estados Unidos, tem uma tradição de cobertura política muito forte e resolveu ficar em cima do muro e contrariar a própria tradição, Fabiola. Ó, quem está nos acompanhando pela TV, a gente vai rapidinho ao intervalo e já volta. E quem está conosco aqui no YouTube, nas redes sociais, permanece aqui conosco. O Sakamoto, tem muitos comentários aqui da nossa audiência, que nem o José Faria faz essa relação de esquerda e direita, trazendo essa discussão, né? Kamala Harris é de esquerda? Ela pode ser considerada uma mulher de esquerda? É esse o jogo que nós estamos lá, esquerda e direita? Ele traz essa provocação, entre outros, falando aqui, o Jefferson fala, os americanos sabem quem é quem nesse jogo aí da democracia americana e da democracia do mundo. Como é que você analisa aí esses pedidos da nossa audiência, hein? Na verdade, Fabiola, as caixinhas nos Estados Unidos são um pouquinho diferentes das caixinhas no Brasil, né? Você tem dentro do Partido Democrata pessoas de esquerda. O próprio Bernie Sanders, ele se diz socialista, né? Só que você também tem no Partido Democrata pessoas que são vistas como liberais em costumes, mas extremamente liberais, neoliberais na economia. Pessoas que querem, até no Brasil, serão consideradas talvez de centro-direita, a depender por conta da relação que tem com o Estado.
E dentro do Partido Republicano, é claro, você tem o trumpismo, que é de extrema direita, né? Não tem muito o que discutir, o trumpismo mais radical, mais raiz. Mas também você tem no Partido Republicano pessoas que são extremamente favoráveis ao direito ao aborto e ficaram muito insatisfeitos e muito bravos quando a Suprema Corte reviu a decisão Roe versus Wade que permitia o aborto em território nacional. Falaram que era uma questão de decisão das mulheres. E aí se pergunta no Brasil, o aborto é de direita ou de esquerda, o direito ao aborto, né? Então, as caixinhas são um pouquinho diferentes, mas a Kamala Harris é progressista e Donald Trump é de extrema direita. É, Fabiola, fala. tem uma coisa curiosa aí, isso que o Sakamoto está falando é verdade. O Trump, na verdade, a conversão dele para a extrema-direita é uma conversão oportunista. Ele Ô, já Kennedy, foi só um contribuinte de pouquinho, campanha Kennedy. democrata. Ô, Kennedy, Diga. o pessoal da TV tá voltando conosco Ah, tá agora. bom. E nós estamos aqui justamente nessa provocação feita pela nossa audiência de esquerda a direita, Trump versus Kamala, né? O Kennedy está falando um pouco do clima lá e como é que Trump é visto. Como é que Trump é visto aí, Kennedy? O Trump hoje é visto como uma pessoa de extrema-direita de direita. A Câmara é uma pessoa de centro-esquerda pela formação dela, mas ela tem posições, por exemplo, bem centristas e até conservadoras em relação à segurança pública. Ela defende porte de arma, ela tem porte de arma, ela tem uma posição em relação a Gaza que é pró-Israel, portanto, ela não é uma pessoa de esquerda radical. Isso é uma mentira que o Trump fala. O próprio Trump, a conversão dele para a extrema-direita foi uma conversão de puro oportunismo. Ele era eleitor democrata, ele contribuía para a campanha dos democratas de Nova York, já contribuiu para a campanha da Câmara lá na Califórnia, né? E o Trump não era essa pessoa conservadora, de defensor da família, pelo contrário, ele é acusado de assédio sexual, ele é uma figura vulgar, ele não tem nada de religioso de carola, isso é tudo oportunismo para falar com um público de extrema-direita, conservador, é muito parecido com o que o Bolsonaro faz no Brasil. Então, quando você trata o Trump e a Câmara como opostos, você está fazendo uma falsa equivalência. Um é extrema-direita, um não aceita a democracia, um quer destruir a democracia. A outra é uma pessoa de centro, centro-esquerda, centro-direita em algumas posições, que joga dentro das regras democráticas. É injusto isso. A gente tem que explicar para a nossa audiência que a Câmara não é uma radical, mas é o que o Trump repete nas propagandas na televisão para assustar. É o discurso do medo, tentando transformar e pintar a Câmara como se ela fosse uma radical comunista que vai abrir as fronteiras, etc. Isso é uma mentira. Olhando por isso, né, do que você acabou de relatar e toda a tua preocupação desde o início da sua cobertura, você que já viveu vários tempos aí nos Estados Unidos, indas e vindas, coberturas e tudo mais, como entender a cabeça desse eleitor que escolhe Trump? Olha, tem uma coisa chamada nos Estados Unidos que é o Rusty Belt, o cinturão da ferrugem. São esses estados do meio norte, você pega o Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvânia, que eram estados bastante industrializados do meio norte. Com a globalização, e quando a fábrica do mundo migrou para a China, isso teve um impacto na atividade industrial muito grande. Houve uma perda de empregos nos Estados Unidos que se deslocaram para China. O próprio iPhone, que é um orgulho americano, ele é desenhado na Califórnia pela Apple, mas ele é fabricado na China. Basta você olhar lá atrás onde estão as especificações do produto. E essa transformação nesses estados gerou uma insatisfação muito grande. Pessoas que tinham um bom emprego, um emprego bem pago na indústria, empobreceram em 20, 30 anos, famílias inteiras. O sistema público de saúde aqui não existe, né? Tem um Medicare, que é um sisteminha pequenininho. A saúde aqui ela é privada, é muito caro. As pessoas têm medo de ir para o hospital porque estão com medo da conta, não é nem medo do que vão sofrer lá. Tem pessoas que perdem os seus bens, vendem a casa, vendem os bens que têm para pagar contas hospitalares. E o Trump trabalha bem esse ressentimento, esse discurso da extrema-direita, que o Steve Bannon, que é o idealizador, inspirador maior do Trump, fez com ele em 2016. É esse movimento que a gente consegue ver, por exemplo, do Elon Musk nas redes sociais. Eu não abro mais o Twitter. Abri hoje porque a gente ia comentar uma coisa do Elon Musk. Você abre o Twitter, a entrega que o algoritmo dá para mim é uma entrega de extrema-direita. Eu não sou uma pessoa de extrema-direita, eu sou uma pessoa progressista, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, esses são os meus valores. Quem aparece na minha timeline é só extrema-direita.
O algoritmo ele é manipulado para gerar mais engajamento para a extrema-direita. Isso acontece. O Trump ele conseguiu entrar na cabeça desse eleitor mentindo, propondo soluções fáceis para problemas complexos. Ele diz que ele vai recuperar, que a economia vai voltar a ser a melhor economia. A economia sob o Biden está muito boa. O problema é que teve um trimestre em que a inflação chegou a 9%. E depois da pandemia, muitos preços ficaram altos. As pessoas têm uma sensação de que os alimentos, que a moradia, ficaram mais caras aqui nos Estados Unidos. E ele trabalha esse ressentimento. Mas os economistas que olham a sério as propostas dele, como o Paul Krugman, e mesmo economistas de banco, sabem que as propostas dele são prejudiciais para os trabalhadores. E elas são favoráveis aos ricos. Por que o Elon Musk está apoiando o Trump? Ele depende de forte financiamento do Estado. Ele é o homem mais rico do mundo, mas os grandes projetos dele dependem de regulação do Estado, né? A empresa de exploração espacial dele tem muitos contratos com a indústria militar americana. Então, o Trump ele conseguiu entrar e como o Bolsonaro também, né? Esse fenômeno de você manipular o ódio, o discurso de que tem um inimigo, que a culpa porque você perdeu o emprego é dos funcionários públicos de Washington, é do comunismo, é da China, é o México, nosso vizinho, que está roubando os nossos empregos, são esses imigrantes que vêm para cá e roubam os nossos empregos. Os Estados Unidos são um país formado pelos imigrantes, né? E há todo esse ressentimento que o Trump é o trabalho do ressentimento que é feito, Fabiola, e as redes sociais têm um papel fundamental nisso. Aqui a propaganda é paga na TV, você tem que juntar dinheiro, você compra espaço na TV, as campanhas são extremamente negativas, as campanhas do Trump, e também as da Câmara, pintando o Trump como uma ameaça à democracia, porque ele de fato elas são bastante duras. E um trabalhando, tentando aumentar a rejeição do outro. E aí ele procura assustar um eleitor mais conservador desse cinturão da ferrugem, que é justamente onde a eleição pode ser decidida. Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, esses estados aí. Bom, a gente precisa te liberar, que você tem uma série de compromissos. O que teu feeling diz aí, Kennedy? Quem vai levar essa eleição? Trump ou Kamala? Olha só, em 2020 eu estava muito confiante de que o Biden ia ganhar. Agora há um risco maior de vitória do Trump, mas a Kamala conseguiu, nos últimos 3, 4 dias, encaixar um discurso, né? Se você pegar no 538, só para a gente encerrar aqui, eles fazem uma simulação de resultados eleitorais. Hoje, porque o Sakamoto estava falando das casas de aposta. Segundo o 538, as simulações que eles fazem dão 50% de chance para o Trump ganhar, 49% para a Kamala Harris. Que eles pegam todas as pesquisas, jogam e fazem a simulação. Então, de acordo com as pesquisas, é impossível prever. Eu acho que está mais difícil para os democratas, mas ela conseguiu, nos últimos 3, 4 dias, mudar um pouco, encaixou o discurso, porque o Trump, ele que até um mês estava lá atrás, ele ganhou terreno. Então, eu acho que para o planeta, eu não vou ficar em cima do muro, é muito melhor a Kamala Harris. É alguém que vai ter muito mais sintonia na defesa da democracia, da emergência climática. Para o planeta, seria muito ruim a vitória do Trump. Eu torço pela vitória da Kamala Harris. Mas como jornalista, eu sou obrigado a dizer que o risco do Trump vencer é maior do que era em 2020. A gente não pode menosprezar essa possibilidade, Fabiola. Kennedy, um beijo para você. Obrigada por estar aqui. Até qualquer momento. Beijo para você, beijo para o Josias, para o Sakamoto, para todo mundo que está nos assistindo aí. Valeu.